Olá, associados, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e demais telespectadores da rede de TVs comunitárias. O programa FIPESP na TV tem em sua grade de atrações entrevistas, reportagens especiais e atividades associativas, informações sobre serviços públicos e ainda receitas culinárias das nossas unidades de lazer, que já são consagradas e uma grande repercussão na nossa TV AFIPESP. Nós vamos fazer um breve intervalo e já estaremos com os nossos convidados de hoje. Até já então. Olá, amigos da AFIPESP. Hoje vamos falar de um assunto importante, a declaração do imposto de renda. Se você teve rendimentos no ano de 2016 superiores a R$ 28.559,70, precisa declarar e o prazo vai encerrar no dia 28 de abril. A Receita Federal disponibiliza o programa para declaração em seu site e ainda tem versão para o celular. Em 2017, não há necessidade de instalação do ReceitaNet, pois ele foi incorporado ao Programa Gerador de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. A AFIPESP, há mais de uma década, promove um serviço especial de atendimento gratuito aos associados para fazer a declaração. Com mais de 3.600 vagas, este serviço de sucesso é realizado pela Controladoria, um órgão da entidade subordinado à Diretoria Econômico-Financeira, que tem à frente o conselheiro Antônio Arnosti. Vamos conversar com uma profissional de controladoria que vai nos explicar quais os principais problemas que os associados buscam orientações. As principais dúvidas, acho que a primeira delas é o precatório, né? Eles questionam bastante sobre isso. Quem recebeu precatórios em 2016 precisa declarar e, para isso, precisa solicitar as informações ao seu advogado, né? Essas informações, entre elas, a principal quantidade de meses que compõem o processo. Além destas, o mês de recebimento e os dados da fonte pagadora. Também sobre os rendimentos dos dependentes declarados, sejam elas da fonte de aposentadoria, aluguel, estágio remunerado, entre outros. As despesas médicas, elas precisam ser declaradas somente do contribuinte e dos dependentes que ele informou. Tá? Então, é importante ele se atentar, organizar essa documentação para não haver erros na hora do preenchimento e também se atentar ao CPF que consta no comprovante da despesa, que tem que ser do contribuinte e dos dependentes declarados. Agora, quanto aos associados que se aposentaram no ano de 2016, eles precisam se atentar aos meses que se antecederam à aposentadoria, ou seja, se ele estava na ativa e recebeu rendimentos, ele também precisa declarar. Então, ele precisa informar os rendimentos da aposentadoria e também o que ele recebeu no período que estava em ativa. O associado ele pode entrar em contato conosco através do nosso canal de comunicação, que é por e-mail, impostode-renda@afipesp.org.br. Nós damos assessoria não só nesse período da entrega da declaração. Durante todo o ano, nós apoiamos em dúvidas também sobre as retificações e demais assuntos relacionados ao imposto de renda. Cerca de 28,3 milhões de pessoas devem fazer a declaração. Dessa vez, os contribuintes terão de informar o CPF do dependente a partir de 12 anos. Até o ano passado, essa idade era de 14 anos. Quem já pensa na restituição pode se programar para ter este recurso extra a partir de 16 de junho, quando sairá o primeiro lote. Segundo a Receita Federal, terão prioridade no recebimento contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de deficiência e pessoas portadoras de doença grave. Não deixe para a última hora. A declaração do imposto de renda é obrigatória. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana. Hoje, honrosamente, recebemos a visita do presidente da SP Previcom. Olha que sigla imponente. Dr. Carlos Henrique Flore, economista com vasta experiência em fundos de pensão. Foi superintendente do IPREM, Instituto de Previdência Municipal de São Paulo. Também foi diretor superintendente da SP Prev, autarquia criada para gerenciar todas as aposentadorias e pensões dos servidores públicos.
Em 2011, com a criação da SP Previcom, que é um fundo complementar de aposentadorias, o Dr. Flori assume o cargo de diretor-presidente. Obrigado pela honrosa presença, Dr. Flori. Também conosco o Dr. Gilmar Beluso Bolognani, diretor de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro muito participativo da FIPESP e que também engrandece este debate. O nosso tema, Dr. Flori e Dr. Gilmar, é a recente lei 16.391 de 2017, sancionada e publicada pelo governo do Estado, Sim. que permite que antigos servidores participem do fundo complementar. Dr. Flori, por favor, nos explique mais sobre essa lei. O que ela traz de vantagem para o servidor público? É importante fixar que a Previcom como o nome já diz, complementar, é uma instituição, uma fundação que faz a complementação de salário de novos servidores, que tem o seu salário agora limitado ao teto do regime geral. Só que os antigos servidores que entraram antes dessa legislação da lei complementar, eles não fazem parte da Previcom. O que foi aberta a possibilidade com essa permissão dada na lei é que estes servidores antigos façam aportes na Previcom como uma poupança. Não vão ter a contrapartida do Estado, mas vão ter uma possibilidade de fazer a sua poupança ou para si próprio, ou para um neto, para um filho, ao contrário de fazer, por exemplo, numa instituição financeira. Na verdade, essa lei permite duas coisas, né? Uma é esta do antigo servidor poder agora também participar da Previcom como uma aposentadoria. Isso. Ele tem a vantagem que tem servidores no Conselho Deliberativo, tem servidores no Conselho Fiscal da Previcom, o que dá um conforto maior de segurança quanto ao seu dinheiro. A outra alteração que a legislação faz, que esta lei fez agora, é permitir que a Previcom, como já tem uma estrutura robusta feita, ela pode agora gerir a previdência complementar de outros entes da federação. Nós recebemos recentemente a visita do governador de Rondônia, eu mesmo fui a Rondônia visitar e recebemos hoje já assinado um protocolo de extensões, onde a Previcom, a Previdência Complementar de São Paulo, vai gerir a Previdência Complementar do Estado de Rondônia. Isso poderá acontecer também com os municípios, muitos deles hipossuficientes para fazer um atendimento, criar um instituto próprio, não é isso? Sim, para todos aqueles entes federativos, principalmente municípios, cuja massa de servidores não é suficiente para criar um órgão próprio, né? Porque o órgão próprio demanda estruturas físicas de pessoal e principalmente de sistemas de TI que são muito complicadas, são muito difíceis, são coisas muito especializadas. Em vez deles criarem tudo isso que custa muito caro, entra para a gestão da Previcom e paga apenas uma taxa de gerenciamento. Porque, presidente e Dr. Flori, nessa PEC que a gente comentou agora, está em Brasília, antes era facultativo a criação da complementar, o regime complementar, a previdência complementar para os servidores públicos. A intenção é que agora seja obrigatório. Isso. Então, acredito eu que os municípios e estados que ainda não têm, estão preocupados com o que vai acontecer com Brasília, porque eles vão ter que correr atrás, vão ter um prazo, claro, né? Isso. Então, talvez outros estados ou municípios talvez vão começar a procurar a Previcom, que, segundo informações que eu tenho, é que isso iria baratear a taxa de administração de quem, o participante, porque parece que é rateado, né? Por ser uma fundação, a taxa de administração é rateada. Então, quanto mais pessoas entrarem, baixa a taxa de administração e lucra quem tiver. Lucra no sentido de ter o dinheiro melhor aplicado. Né? Na verdade, ótimo ponto levantado. Ontem mesmo eu estive em Birigui, houve um encontro de 40 municípios, cujo interesse era esse mesmo, saber, já que eles são obrigados a fazer a Previdência Complementar, como fazer, né? Então nós vamos dizer que a Previcom pode fazê-lo. E qual é o interesse da Previcom? O interesse é do participante da Previcom. Ele é que tem
a vantagem de quanto maior a massa, maior diluição do custo individual, de forma que a gente possa baixar as taxas de administração. A fundação é uma entidade sem fins lucrativos, ao contrário de uma instituição financeira. Então, se houver maior arrecadação, imediatamente baixa a taxa de contribuição. Até que um dia, não sei se estaremos aqui ainda, essa taxa será bem pequenininha. Logo, logo. Doutor Carlos Flório, deixa a gente compreender bem. Como é que será feita a capitalização? Ela será uma capitalização, vamos dizer, a exemplo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou será um sistema solidário e contributivo? Ele é contributivo, sim, mas não solidário. A base da Previdência Complementar do Estado, e assim dos outros entes federativos também deverá ser, é um plano que se chama tecnicamente contribuição definida, onde cada um tem uma conta individual. É no seu CPF, é o seu nome que tem uma conta, entra a sua contribuição, no caso de servidor público, também a contribuição do Estado, mais a rentabilidade, isso tudo se acumula para formar um patrimônio que no final definirá uma remuneração na aposentadoria. O importante é ressaltar que a contribuição do servidor, qualquer que seja ela, R$100, R$200, R$500, no momento zero recebe a contribuição do Estado. Ou seja, é uma rentabilidade de 100% no momento de entrada. Não existe aplicação melhor no mercado do que isso. Agora, pois não, pode perguntar. Não, é só esclarecer para quem está nos assistindo que para o facultativo o Estado não contribui, é só aqueles que só estão o servidor enquadrados público, na situação, que vão aposentar com o teto do regime geral. Exatamente. Bom, então isso vai ser capitalizado individualmente, como é feito com o Fundo de Garantia? Sim, mas a rentabilidade não é como um fundo de garantia. A rentabilidade vai ser da aplicação financeira no mercado. Ela é rateada, então, essa Isso. Funciona mais ou menos na base de cotas, como se fosse um fundo no banco, né? Onde o dinheiro está aplicado e a cota valoriza diariamente, praticamente, e onde, no momento da entrada e no momento da saída, a cota valoriza e dá rentabilidade. Essa lei que eu me referi no início do programa, que é a 16.391, ela vai ser regulamentada por decreto? Os senhores já estão trabalhando com isso? Já estamos trabalhando, ela não requer regulamentação. É por ser uma fundação, né? É uma fundação e também é um ponto pacífico, não há nenhum questionamento a respeito disso. O que nós precisamos fazer, alguns ajustes no regulamento do plano para permitir esse aporte, de forma que a abertura para os antigos servidores vai ser logo, daqui um mês, 2 meses, estamos trabalhando com isso. O assunto é muito importante e nos obriga a mais um programa, quando voltaremos, se aceitarem o convite, com o Dr. Carlos Henrique Flóry e com Gilmar Beluso Bolognani. Dr. Flóry, ele é o presidente da Previcom. Então, voltaremos no próximo programa. Obrigado ao senhor, obrigado. Doutor Gilmar. Muito obrigado. E fiquem em AFPESP na TV. Olá, amigos da AFPESP, público em geral. Como mostramos na semana passada, a AFPESP promoveu, em 29 de março, um importante fórum sobre a reforma da Previdência. Neste encontro, especialistas falaram pontos diversos que estão sendo discutidos com a proposta de emenda constitucional 287/2016. O panorama da reforma da Previdência foi apresentado por Antônio Augusto de Queiroz, diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. O primeiro dado a ter presente é que, no Brasil, especialmente nesse momento, houve uma mudança muito desfavorável àqueles que dependem do salário como fonte de renda, aqueles que dependem dos serviços públicos e aqueles que dependem de prestações do Estado. E essa mudança que aconteceu fará com que o Estado
se volte mais para garantir contratos, garantir propriedade, honrar compromissos com credores e, portanto, uma visão liberal, e menos em utilizar o orçamento do Estado, né, os poderes do Estado para combater desigualdade de renda, desigualdades regionais, prestar serviços públicos de qualidade e promover inclusão social. O governo tem uma pauta que é a pauta do mercado. Essa pauta do mercado tem por objetivo de reduzir ou eliminar o estado de bem-estar social, ou seja, reduzir a participação do Estado na prestação de serviços e no fornecimento de bens e de programas, né? E esta é a quarta oportunidade que o mercado tem para fazer isso. Digo para vocês, com a PEC 90, com a emenda 95 em vigor, a reforma da Previdência será feita hoje, amanhã ou depois, mas vai ser feita porque é inexorável. Isso é fácil de explicar. Funciona assim, vou dar um exemplo. No INSS, ou na Seguridade, nós temos hoje 35 milhões de benefícios. Se gasta com esses benefícios algo em torno de 200 bilhões de reais. O orçamento é corrigido pelo IPCA, os benefícios pelo INPC. O INPC é maior do que o IPCA. Então, se não tivesse nenhum novo benefício, o dinheiro que hoje se gasta com a Previdência já seria insuficiente para pagar os atuais benefícios. Como o orçamento não está congelado por rubrica, ele está congelado integralmente, então você pode tirar de outra rubrica para cobrir a Previdência. Então, já teria que tirar se não houvesse nenhuma nova aposentadoria, nenhum novo benefício. Acontece que, nos próximos 5 anos, a estimativa que se tem é que 1.500.000 pessoas, com ou sem reforma, terão direito a requerer seus benefícios, irão requerê-los. Então, se você acrescenta 1.500.000 beneficiários em 2017 em relação a 2016, o que se tinha em dinheiro em 2017, o que se tem em 2017 para pagar não vai ser suficiente. Então, você vai ter que pegar na saúde, na educação, no investimento, na segurança em algum outro lugar. De modo que, ficando 5 anos assim, a sociedade vai pressionar por uma reforma da Previdência muito dura, porque ela vai consumir o orçamento congelado. O governo debate a respeito de que a Previdência é deficitária. É um debate que podemos admitir que, dependendo do enfoque dado, se pode chegar a essa conclusão, mas depende do enfoque, né? Por exemplo, no caso do INSS, o INSS, o Regime Geral de Previdência, ele faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social tem as seguintes fontes de receita. Tem a COFINS, tem a contribuição sobre o lucro líquido, tem o PIS, tem concurso de prognóstico, tem 20% sobre a folha de salário dos empresários e 11% dos trabalhadores. Essa é a fonte da Previdência. Da Seguridade. Com esses recursos, o governo hoje consegue pagar as despesas com saúde, com assistência e com previdência, e sobram, em 2016, sobraram 11 bilhões de reais. Então, olhando por essa ótica, não é deficitário. Agora, olhando pela ótica do governo, que ele considera apenas a contribuição do trabalhador e da empresa, ora, se você tinha a receita da empresa e a receita do trabalhador, e você desempregou, nos últimos anos, 12 milhões de pessoas, é claro que você diminuiu a receita e a despesa continua a mesma. Então, tem sim insuficiência de financiamento, se considerarmos só as fontes, contribuição do trabalhador e contribuição da empresa. Mas isso é equivocado, não é só isso, né? E o governo, para dizer que a receita, que a Previdência é deficitária, ele faz o seguinte: ele traz os servidores públicos para dentro, que pertencem a outro orçamento fiscal, não é o da Seguridade, traz os militares e aí chega à conclusão de que todos juntos, de fato, haveria insuficiência de financiamento. Nós temos uma situação, portanto, de enorme dificuldade, que essa reforma virá de qualquer maneira. E devemos enfrentá-la com muita consistência, perseverança, com dados, com informação, desmistificando e mostrando os seus efeitos mais perversos, para, se não inviabilizá-la, pelo menos retirar dessa reforma
os seus efeitos mais perversos. Nossa equipe de reportagem ainda perguntou ao palestrante como deve ser o encaminhamento do governo federal na mudança que pode levar para os estados e municípios a decisão das alterações previdenciárias dos servidores públicos. Pois é, o presidente da República anunciou publicamente que na reforma do governo federal trataria apenas exclusivamente dos servidores da União e que os estados e municípios cuidariam da previdência dos seus servidores. Num segundo momento, ele também vem a público e diz que vai estabelecer uma regra na Constituição para determinar que os estados, se em 6 meses os municípios não fizerem a reforma, valem as regras da União. Agora, há dúvida, há controvérsia se o relator tem a prerrogativa, não havendo emendas com esse conteúdo, e não existe emenda com esse conteúdo, de excluir os servidores dos estados e municípios. Essa é uma polêmica que vai se dar, mas o meu sentimento é que o relator vai fazer e não haverá questionamento desse ponto de vista, ou seja, vai estabelecer as regras para os servidores da União e mandar replicar para estados e municípios, se estados e municípios em 6 meses não fizerem nas suas assembleias, nas suas câmaras de vereadores essa reforma. E garanto que ninguém fará. Na sequência dos trabalhos do Fórum, o presidente do Sindicato dos Fazendários do município de Recife, Fábio Henrique de Souza Macedo, apresentou estudos sobre a reforma da Previdência, nos quais apontam várias distorções que podem prejudicar todos os beneficiários do sistema. O modelo que ele estabelece, no cálculo de benefício, ele está conseguindo, ele estabelece preenchidas os requisitos de aposentadoria, que são o quê? 65 anos de idade, mínimo de 25 anos de contribuição, calcula-se uma média, certo? Dos salários, de todos. O que é que ele faz? Ele calcula a média atualizada, e aplica o quê? 51% mais 1% para cada contribuição. Aí soma, no caso seria 35 anos, 35 mais 51, 86%. Cuidado, não é 86% do seu último salário, é da sua média. Dois trabalhadores, né, se aposentam em 65 anos e apresentam para cada ano de contribuição as seguintes médias. Trabalhador 1, 35 anos de contribuição sobre o teto previdenciário. Isso era do ano passado, né? 5.189 e tem 35. Percentual, 35 mais 51, 86%. Como ele só contribuiu sobre o teto, a sua média vai ser o teto. 86% de 5.189 dá 4.463. Um outro trabalhador, 49 anos de contribuições, aposentadoria integral, 100%. 35 igual o trabalhador 1 e 14 anos sobre um salário mínimo da época, 880. A média final vai ser o quê? 35 vezes 5.089 mais 14 vezes 88 dividido por 49. A média vai ser o quê? 3.958. Significa o quê? Ele vai ter 100% disso aqui. O trabalhador mais contribuiu mais, trabalhou por mais tempo, vai receber menos do que o trabalhador 1, o 2. Esse modelo, ele contraria a regra de mercado. Quanto mais você contribui, quanto mais tarde você leva para a sua aposentadoria, maior o seu benefício. O seu benefício atual, quer dizer, benefício não, o seu salário de contribuição atual não pode ser inferior à sua média. Se ele for inferior à sua média, pode ficar certo, a sua aposentadoria vai ser menor. Mas vamos lá, vamos aplicar a regra atual do regime geral, que todo mundo acha que é uma perversidade. Para mim, o modelo mais perverso atual é do servidor público, que entrou a partir de 2004. É pior do que esse. Vamos lá. Cenário 1, 65 anos, 49 contribuição, eu vou considerar 80% das maiores contribuições. Observe que nos dois cenários o valor aumenta, não aumenta? Mas o cenário 2 ele ainda continua recebendo menos. Então, veja, para evitar as distorções acima, é preciso levar em consideração a idade e o tempo de contribuição na aposentadoria. Se você não levar isso em consideração, esse modelo não funciona no governo. Vai provocar absurdos como esse. Como vocês observaram, os especialistas apontam um futuro comprometido para os brasileiros que dependem da Previdência Social. Na próxima semana, você vai conhecer outros estudos apresentados no Fórum AFIPESP.
Todos os trabalhos já estão disponíveis no blog folhadoservidorpublico.inf.br. Leia e compartilhe. A mudança da PEC depende muito da mobilização de cada brasileiro. Obrigado por sua atenção. Continue com o programa AFIPESP na TV. Olá, amigos da AFIPESP e público dos canais comunitários. Nossa dica gastronômica de hoje é uma receita especial da unidade AFIPESP Avaré, a maminha cremosa. Maminha é um corte de carne bovina considerado nobre, muito usado em churrascos ou como assados. Na unidade de Avaré, a receita é cozida e fica muito suculenta. Anote os ingredientes. Uma peça de maminha de até 1 kg. Uma colher de sopa de óleo. Meia colher de sopa de manteiga. 2 xícaras de chá de cebolas picadas. 2 colheres de sopa de dentes de alhos amassados, 2 tomates, uma caixa de creme de leite, sal a gosto. Vamos conhecer o preparo com o chefe de cozinha da sede, Marcelo Bueno. Com uma faca afiada, retire a gordura da maminha e tempere. Numa panela em fogo alto, coloque uma colher de óleo, meia colher de manteiga e doure bem a maminha. Adicione água e tampe a panela. Deixe cozinhar por 20 minutos, virando a maminha na metade do tempo. Retire a maminha da panela e deixe esfriar. Volte a panela ao fogo e deixe o caldo reduzir até ficar bem encorpado. Acrescente cebola e alho e refogue. Depois coloque o creme de leite e misture. Corte a carne cozida em fatias finas e acrescente o molho. A carne da unidade de Avaré pode ser servida com arroz branco e saladas diversas. É muito simples de fazer e mantém a suculência da carne. Avaré é uma unidade diferente porque a sua infraestrutura oferece chalés completos, que sua família vai sentir como se estivesse em uma casa de campo. Aproveite e conheça a unidade com as imagens especiais que selecionamos para você. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana.